A, a aula da semana passada já está disponível, tá, no YouTube, um link no AVA, tá? Bom, só lembrando assim, pessoal, vocês têm que lembrar vocês que tem que fazer as atividades no AVA, né? E fazendo aí para ir somando pontos, né? Tá todo mundo acompanhando a disciplina também pro AVA, né? O outro comunicado que eu queria passar é, só um pouquinho. É acerca dos trabalhos, tá? Eles estão disponíveis ainda, que não conseguiu mandar. Não sei se vocês conseguiram mandar aquele trabalho de corrente de malha. Como é que foi aí? Todo mundo conseguiu mandar ou ainda não? Ainda não, professor. Ainda não. Tá, ok. Tá disponível aí por mais um tempo, tá? Mas tem que mandar logo. E assim, quem faz comigo outra disciplina, qualquer outra, todos os trabalhos vocês ainda podem mandar, tá? Eu estendi praticamente todos os prazos até a próxima sexta-feira. Então, tentei mandar aí até sexta-feira. A gente vai, para não deixar acumular, tá? E fiquem sempre atentos no AVA, tá? Não, olhem no AVA que ainda essa semana eu vou colocar também outro trabalho aí de circuitos elétricos, tá? Então, uma vez terminada essa aula, aí quarta ou quinta, vocês dão uma olhada no AVA para ver se não tem um trabalho lá, tá? Fiquem sempre atentos. Ok? Sempre acompanhe a disciplina pelo AVA. Mas estão todos ainda disponíveis para enviar, tá? Mas tentem terminar essa semana, tentem concluir. E se tiverem dúvidas, de algum exercício que não conseguiram resolver, a gente pode resolver aqui na aula, ou então vocês coloquem na pasta de dúvida, a gente tira a dúvida por lá mesmo. E aí, se todo mundo tem a mesma dúvida, ou recorrente, ou algo um pouco mais sério, aí eu tiro a dúvida aqui na aula, tá? E a ideia desses trabalhos é também para ver se o conceito do passado na aula ficou bem, né? Ficou claro, se tem alguma coisa que a gente não entendeu. E prepara vocês também para a prova, né? Por isso também é importante para vocês mesmo, é importante que se mandar logo os trabalhos, né? Assim a gente já vê e corrige a tempo alguns erros do aprendizado, tá? Aí eu consigo corrigir a tempo aí e tirar a dúvida de todo mundo, tá ok? Beleza. Bom, vou começar a compartilhar a tela então com vocês, tá? Para a aula de hoje. Alguma outra questão que vocês queiram falar? Alguma outra coisa acerca da aula passada, acerca dos trabalhos, acerca da atividade no AVA? Tá tudo indo ok na disciplina? Tá todo mundo conseguindo acompanhar a disciplina? Tá tranquilo? Ok, então. A gente pode começar nossa aula de hoje, tá? Se vocês visualizarem a tela, me avisem, Tá aparecendo. tá? Ok. Bom, o tema de hoje é transformação de tipos de circuitos elétricos, tá?
É assim, um dos últimos temas, é o último tema, de fato, de circuitos resistivos, tá? Que a gente trabalha só com resistores. Na aula que vem, a gente vai começar a estudar circuitos que usam outros dispositivos, que a gente vai ver como são dispositivos que armazenam energia, tais como capacitores e indutores, tá? Esse tema, então, da aula de hoje é o último de, de circuitos resistivos, tá? É transformação de tipos de circuitos elétricos. Tá? Esse é o tema de hoje, tá? Então, visualizando aí o slide 3. Sim, professor. Sim. Bom, a gente até agora a gente viu que a associação de resistores, né? A gente viu associar resistores em série, paralelo, a gente viu transformar circuitos num resistor equivalente, né? Então a gente podia pegar umas configurações bem estranhas de circuito e simplificar bastante, né? A gente também viu que circuitos equivalentes de Thevenin, de Norton, tá? Mas eu pergunto para vocês, nessa figura que está aí aparecendo para vocês aí nesse circuito, o resistor R1 e o R5, eles estão em série ou estão em paralelo? O R1 e o R5. Paralelo. Paralelo? Concorda que está em paralelo aí, tem outro, algum outro, eu acho que está em série. Todo mundo acha que é paralelo? Ou alguém discorda? Se tem alguém querendo entrar. Aí, todo mundo acha, então, que R1 e R5 estão em paralelo? Se alguém discordar, fala aí, pessoal. Sem medo de errar. Sem medo. E aí, alguma sugestão? Qual era a condição para o resistores estar em série? Vocês lembram? O que era a definição de série? Bom, vocês lembram o que era série, pessoal? O que era quando o resistor estava em série? Quando tinha o quê? O que acontecia? O que tinha que acontecer? Qual era a condição? Tinha alguma coisa a ver com corrente, com tensão? É a mesma corrente. Quando passa a mesma corrente, né? Isso é série, né? Tá? Quando passa a mesma corrente por cada resistor, então eles estão em série. Então o R1 e o R5 não vai passar a mesma corrente por eles, né? Porque veja bem, a corrente que passa por R5 vem lá de R2, vem de R1, vem de R3, de R4. Então não são ramais diferentes, então não é a mesma corrente, né? Então, convenhamos, eles não estão em série, né? Todo mundo entende que não estão em série, tá? Agora, a pergunta é, qual era a condição para que estivessem em paralelo? Tensão igual. Tem a mesma tensão em R1 e R5? Eles estão conectados ao mesmo ponto do circuito? O que vocês acham?
Será que é os mesmos pontos aí? Ó, um extremo de R1 coincide com um extremo de R5, isso é verdade. Mas o outro extremo não, né? O outro extremo está conectado a pontos diferentes, tá? Você vê, ó, esse ponto aqui é comum aos dois, tá? É comum a R1 e R5. Se você colocar um voltímetro ali, você está medindo um ponto comum aos dois resistores. Mas o R1 está conectado aqui nesse ponto do circuito, tá? Ó, então, não é o mesmo ponto, ó. Tá? Ó, esses pontos em vermelho não são os mesmos, né? Como esse ponto que eu marquei aqui em vermelho, não sei se aparece aí para vocês marcado, não são os mesmos pontos. Então, R1 e R5 não estão em paralelo. E agora, não estão nem em série, nem estão em paralelo, tá? Não é nem série, nem paralelo. Porque não tem a mesma corrente, então não estão em série, mas também não é a mesma tensão aplicada. Eles estão conectados em pontos diferentes. Então não é a mesma tensão aplicada a eles. Então eles não estão em paralelo, tá? Então complicou. É uma outro tipo de configuração. E esse é outro tipo de configuração que a gente vai estudar hoje, tá? Dá para entender aí que eles não estão em paralelo? Todo mundo consegue visualizar isso? Sim. Bem, né? Ok. Continuando. Então, frequentemente surgem situações em análise de circuitos em que os resistores não estão configurados em série nem em paralelo. Como esse que eu mostrei ali é só um exemplo, mas assim tem vários exemplos, tá? Vários tipos de circuito, até alguns circuitos bem conhecidos, como esse circuito ponte ali é um circuito bastante usado, então, mas ele não é série nem paralelo. Muitos circuitos podem ser simplificados. Simplificados usando os equivalentes de três terminais, tá? Nesse caso, ele tem três terminais. Aqueles três pontinhos que eu marquei lá para vocês, né? Parece slide 5 para vocês? Aparece, professor. Sim. Sim. Então tá indo bastante bem a transmissão hoje, que bom. Tá. Eu posso simplificar esse circuito que a gente estava analisando no slide anterior, tá? Esse circuito ponte que aparece na esquerda aqui do slide, desse slide 5, em Y, por exemplo, uma configuração chamada Y, ou mais comumente estrela, tá? A gente chama essa configuração de estrela, é o mais comum, tá? Mas pode ser chamada de Y ou de T também, tá? Que é a mesma configuração. Você vê que da direita, de baixo e de cima é exatamente o mesmo circuito, né? Concordo, né? Ali só geometricamente tem uma inclinação no resistor, não é uma questão só geométrica. Mas, assim, de conexão, do lado direito, os dois são o mesmo, tá? Então, eu posso pegar esses três resistores aí, R1, R2 e R5, e transformar isso num dessas configuração aí da direita, tá? Certo? Eu teria que calcular esses valores de resistores aí, que não seriam iguais, tá? Mas a ideia é mais ou menos isso, tá? Pegar uma configuração assim e simplificar desse jeito. Essa é o que a gente vai aprender nessa aula, tá? Ou a gente pode pegar essa configuração aí e transformar numa configuração chamada delta, pi ou triângulo, tá? Mas o mais triângulo, então a gente vai ouvir muito acerca de conexão estrela e triângulo. Conexão estrela e conexão triângulo. Então, sempre lembre-se disso. Além de resistores, às vezes a gente tem outros dispositivos também conectados em estrela e triângulo. Tá? Aí vocês têm a configuração. Vocês observem de novo, tá? Aqui eu estou mostrando o slide 6.
sei se está aparecendo bem para vocês, mas o circuito da direita é o mesmo, tá? Não tem diferença nenhuma. Se vocês olhar para o circuito aí do lado direito, superior e inferior, tá? Isso, um parece exatamente um triângulo e o outro parece assim, tipo um pi, um número pi, né? Mas é exatamente o mesmo circuito. Você vê que é só uma questão geométrica aí de ubicação do resistor, mas é o mesmo circuito, tá? O RB, o RC e o RS são exatamente o mesmo. Ambas as configurações podem ser chamadas de pi ou de triângulo, tá? A questão, sempre como eu falei, né, de associação de resistores, você não tem que olhar para as características geométricas, não é como, não é a inclinação do resistor dentro do circuito, porque afinal são apenas fios, né? Você pode pegar e separar isso aí e conectar do jeito que você quiser, tá? Não é a característica geométrica que você tem que olhar, mas sim característica elétrica, tá? Onde eles estão conectados, quais são os pontos, tá? Bom, então a gente pensa assim, né? Temos duas formas que a gente está entendendo. Triângulo é uma coisa e estrela é outra, tá? Se eu falar Y, T ou estrela, Y, T ou estrela é tudo a mesma coisa, tá? Y, T ou estrela é a mesma coisa. Se eu falar triângulo, delta, ou como é que mais eu chamei? Ou pi, é também a mesma coisa. Mas uma coisa é estrela e outra é triângulo, tá? Essas são duas configurações que a gente vai ver, tá? Então a gente pode pensar, se a gente tem uma configuração em triângulo, que eu posso encontrar um equivalente em estrela, tá? Às vezes convém passar de uma configuração em triângulo para estrela, ou às vezes de estrela para triângulo. Às vezes simplifica as coisas. Então, o que a gente pretende fazer por enquanto é passar de triângulo para estrela. Então, olha, está aparecendo o slide 8 para vocês aí? Tá, Sim. professor. Sim, então o que que é? A gente está querendo passar essa configuração aqui da direita, ó, RA, RB, RC, que estão conectados em triângulo, para esse da esquerda, que está conectado em estrela, tá? Essas duas são diferentes, tá? São configurações diferentes. E vamos entender como, se a gente tem assim uma conexão, como está aqui do lado esquerdo, como a gente consegue passar para o lado direito, tá? Então, como essa conexão em triângulo pode ser projetada na coequivalente em estrela. Tem mais querendo entrar? Tá, tá ok. Bom, vocês vejam se eu quero ir do ponto 1 para o 2. Do lado esquerdo, eu teria que passar, eu teria um paralelo, se eu quero ir do ponto do 1, né, até o ponto 2 aqui, eu estou querendo ir. Então, eu poderia ver dois resistores em paralelo aqui, né? O RB em paralelo com RE, RC e RA, tá? E se eu quero ir isso eu estou imaginando só indo do ponto 1 para o ponto 2, tá? Não quer dizer que seja uma conexão assim, tá? Não quer dizer que essa seja a simplificação do resistor. Mas se eu quero ir de 1 para 2, eu posso pensar assim. Aqui no lado de estrela, eu posso pensar se eu quero ir de 1 para 2. Eu posso pensar que eu tenho o R1 e mais o R3. Imagino aqui aberto aqui essa parte do R2. Tá? Então, eu teria que passar por R1 e o R3. Tá? Se eu fizer esse tipo de análise, eu não quero aqui... como essa disciplina é blend, eu não vou perder muito tempo em demonstrações, tá? Vocês podem depois olhar no livro, tá a demonstração. Mas essa é a parte da análise que ele parte para seguir desembocar nessas três equações aqui, tá? Essas três equações. E essas aqui é que a gente tem que lembrar.
se a gente quer passar, então, de de triângulo para estrela, a gente tem que calcular o que é conhecido se a gente está em triângulo. A gente conhece o valor de RB, RC e RA, né? A gente tem uma configuração em triângulo, então esse do lado esquerdo aqui é conhecido, ó. Do lado direito é desconhecido, concordam? Tá? O que a gente conhece é do lado direito. O RA, e o RB e o RC são conhecidos. O R1, R2 e R3 eu tenho que encontrar. Então, o R1 é o produto de RB com RC dividido a soma de todos eles. Tá? E o R2, o produto de RC com RA dividido a soma de todos eles. E o R3, o RA com o RB dividido a soma de todos eles. Notem que nos três eles têm o mesmo denominador, né? O denominador é sempre a soma dos três resistores que estão em triângulo. E assim você encontra o equivalente em estrela, tá? Então, se você tem aqui esse triângulo, e você tem resistores conhecidos, você pode calcular os três resistores em estrela e fazer essa configuração em estrela. Só para uma... Ok, continuamos aqui, tá? Então, só para simplificar um pouquinho, para ficar mais visual, o que eu falei no slide anterior, vocês imaginem, assim, ali mais escuros, a conexão em triângulo, superposta com a conexão em estrela que vocês querem encontrar, tá? Vocês imaginem isso aí. Então, olha só, se consideramos um circuito superposto, podemos considerar que cada resistor da rede em estrela é o produto dos resistores nos dois ramos adjacentes de delta dividido pela soma dos três triângulos. Tá? Você vê bem aqui, ó, o R1 ó, é o produto de quem? Do RB com o RC. Tá? Tá vendo aí os lados adjacentes aí, ó. Do R1 eu pego o RB e o RC, ó. Aqui na equação que a gente chegou lá. O R2, eu faço o produto do RC, onde é que está o R2? Ó? Do RC com o RA, tá? O RC e o RA. Isso me dá o R2. E se eu quero o R3, eu faço o produto do RA com o RB, tá? Você sempre olha adjacentes, os que estão conectados no mesmo ponto. Para o R3, você olha no ponto C. Tá? Todos os resistores que estão no ponto C, eles estão relacionados. Ó para o R3, né? O R3, que você vai, que é a configuração estrela que você quer encontrar a partir da triângulo, né? Lembrando, o triângulo é conhecido. Esse triângulo você conhece, a estrela você quer encontrar. Então, você olha ali, o R3 vai ser o produto do RB com o RA, e dividido a soma de todos, tá? No R2, você olha para o ponto B, e faz o produto de RC com RA. Você olha no ponto B, lá está conectado o R2, né? Então, os lados adjacentes a ele são os dois que você vai multiplicar. Se você quer o R1, você olha no ponto A, e vai multiplicar o RB com o RC. Tá? Entenderam a ideia aí, a sacada? Esse é só para ficar mais visual aquelas equações aí, tá? Tá, entenderam qual é a ideia, pelo menos, de passar
da configuração triângulo para estrela. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Beleza? Ok. Então tá bom. Então vamos olhar o exemplo nosso aqui, ó. Tá? Então esse exemplo a gente viu, né? Se a gente usasse só conexão série e paralelo, a gente não tinha como encontrar um resistor equivalente, tá? Nesse exemplo que aparece no slide 13. Pessoal, qualquer coisa, eu vou falando o número do slide, se aparecer o slide para vocês, vocês me falam, tá? Então diz no slide 13, determine a corrente e a potência fornecida pela fonte 50 volts no circuito da figura. Para eu resolver isso, encontrar potência, eu tenho que encontrar corrente pelo circuito, né? E para encontrar corrente, preciso simplificar esse circuito aí, encontrar um resistor equivalente, né? E, obviamente, com série paralelo não me resolve, porque eu não consigo essa ponte que está aqui do lado aí, direito do circuito, não é uma conexão série paralelo, tá? Não tem como resolver por série paralelo. Então, o que a gente aprendeu até agora na disciplina não serve. Então, tem que ver o tema que a gente aprendeu hoje. Porém, se eu olhar nesses três resistores da parte superior, tá? Se eu olhar aqui, ó, para esse de 100, esse de 25 e 125 aqui, tá? Onde é que está aparecendo esse... onde estou tentando enquadrar aqui, tá? Esse de 100, 125 e 25, que configuração vocês conseguem enxergar aí? Qual configuração seria essa? Estrela? Estrela seria... vamos ver, vamos lá pegar uma estrela, vamos ver se é. Estrela seria algo assim, né? Ó. Estrela seria algo parecido Não é para com isso. passar para a estrela? Ah, Aquilo é um é para triângulo. passar para a estrela, né? Isso. O que que a gente tem é um triângulo, né? A gente tem um triângulo, três resistores em triângulo, e a gente vai tentar passar para uma configuração em estrela. Exatamente, isso sim, tá? Então, o que está no quadradinho é uma configuração em triângulo. Se a gente escrever ela desse jeito aqui, como está aparecendo agora do lado direito, se a gente colocar numa estrela, fica bem fácil, bem mais simples esse circuito. Então, vamos lá tentar fazer isso, tá? Vamos tentar pegar essa configuração em triângulo e passar para a estrela, para ver se simplifica o circuito, tá? Aí vamos ver se a gente consegue resolver, tá ok? Então tá. Vamos pegar esse triângulo, tá? E olha aqui do lado direito como é que a gente tem. A gente tem um resistor de 100 ohm, outro de 125 e outro de 25, né? Esse é o triângulo que a gente quer analisar, tá? E a gente quer transformar esse triângulo, esse que está mais escuro, no que está mais claro aí dentro, né? Num circuitinho em estrela. Um R1, um R2 e um R3. É isso que a gente quer, né? Então, como eu encontraria o R1, por exemplo? Lembram? RC vezes RA sobre RA mais RB, RC. Isso. E qual seria o RA e o RC aí? O RA seria o 100, o RC o 25. Não. É lá dos adjacentes, tá? Você tem que olhar aqui nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui. Olha para esse ponto aqui, ó. Tá vendo aí? Esse ponto que eu marquei aqui, tá? E olhe todos os resistores que se conectam nesse ponto. Se conecta o R1, o de 100 e o de 125, tá? O produto que você tem que fazer é o de 100 vezes o 125. E aí dividir pela soma dos três, tá? Tá. Então você olha sempre cada pontinho, tá? Se eu quero o R1, eu olho no ponto do R1. Se eu quero o R2, o que que eu olho? Eu olho nesse ponto aqui, ó. E qual eu faço? Qual produto eu faço?
Do Aqui, 125 e R1. 25. Exatamente. E se eu quero o R3, eu olho para esse ponto aqui, ó, e faço o 100 vezes o 25. E o denominador é a soma dos três, tá? Sempre o denominador é a soma dos três. Então vamos ver como é que fica, tá? Tá, ok. Então eu peguei aqui o R1, tá? E eu fiz 100 vezes 125 e dividido 100 mais 125 mais 25. 125 mais 25, 150. Mais 100, 250. Então, a soma dos três é 250, né? A soma de todo o triângulo. Todos os resistores do triângulo somam 250. Então, eu faço 100 vezes 25 e divido por 250. Isso é 50. Concordam? Então, R1 é 50 ohm. Tá? Já encontrei o primeiro resistor da minha configuração estrela. Tá? Então, aí o R2. O R2 eu paro no outro ponto aqui, ó. E faço 125 vezes 25 dividido por 250. 12,5. E aí venho nesse outro ponto aqui e pego o R3. O R3, 100 vezes 25 dividido a soma dos três. Tá ok, pessoal? Tranquilo? Beleza. Beleza, né? Essa configuraçãozinha assim ajuda bastante, ó. E aí é bem fácil de lembrar das fórmulas, tá? Pensar nas fórmulas matemáticas é um pouquinho confuso. A, R, B, RC, mas se você olhar para esse triângulozinho que você quer, é bem fácil, ó. Você pega os dois, olha sempre no ponto, que se conectam nesse mesmo ponto. Aí você relaciona eles, tá? Então vamos lá. Então, se a gente fizer isso, a gente simplifica o circuito, tá? Agora, olha o que eu passei, ó. Slide 16, se está aparecendo para vocês. Se não estiver aparecendo, me avisa. Tá aparecendo. Então, vocês concordam que esse circuito aqui de cima se transforma no de baixo? Sim. Sim. Sim, tá? Então, eu peguei esse triângulo dos 100, 25 e 125 e transformei no R1, R2 e R3, tá? Agora ficou bastante mais simples, não é? O que vocês vejam agora nesse circuito? O de 5O em série com R1, né? Isso é série, porque tem a mesma corrente passando por eles. Concordam? 5 ohm com Sim. R1, tá? O R3 e o de 45 estão como? Em paralelo com R2 e 25. Eles Tá, estão em mas série, o R3 e o 45. isso, estão em série e, como o colega falou, e a soma deles em série está em paralelo com o R2 com 25. Pronto, então agora a gente já sabe resolver. Isso aí a gente já tinha aprendido a resolver esse circuito aqui, né? Então esse circuito ficou bem simples, tá? Os valores de R1, R2 e R3 já conheço, tá? R1 50, R2 12,5 e R3 10. Pronto, conhecendo isso, venho aqui na fórmula, determine a corrente e a potência. Bem, esse é o que eu queria, determinar a corrente e a potência. Então eu começo a observar aqui o circuito, tá? Então o que eu tenho que notar agora? É o que eu falei. R3 está em série com o resistor de 45. Se alguém não enxerga isso, por favor, me avise, tá? Não tem problema. Se para alguém não ficou bem claro o que é série, tá? Mas por que o R3 está em série com o de 45? Porque se você imaginar uma corrente passando por R3, ela não tem outro caminho para ir. Ela tem que sim ou sim também passar pelo resistor de 45, tá? A mesma corrente que passar por R3 vai passar pelo resistor de 45. E a definição de série é o quê? Resistor principal passa a mesma corrente. Isso é série, tá? Se por eles passar a mesma corrente, é série, tá? R3 com 45 estão em série. E também observo que o R2 está em série com o de 25. Por quê? Porque se eu imaginar a corrente que entrou aqui por esse ramal de R2, ela não tem para onde fugir, ela tem que passar para o de 25 também, tá? Tem para onde essa corrente se desviar. A conexão é essa, então eles estão em série. Então tá fácil. E também notar que R3 mais 45 está em paralelo, como o colega falou aí, com R2 mais 25. Tá? Então, esse é um paralelo.
Então, a gente resolve esse circuito aí. Aí, slide 18, se aparece para vocês. O que a gente tem, então? Eu vou só substituir o valor de R1, R2 e R3, tá? Então, a gente tem de 5 ohm, esse resistor que está aqui em cima. Aí, a gente tem o resistor R1 de 50 ohm, tá? E aí, Aí temos o paralelo do quê? De um de 55 com um de 37,5. Ah, de onde saiu esse 55 aí? Foi o série de 45 com... Com R3, que é 10, né? Isso, com R3, que é 10. Então, 10 mais 45, 55. E o 37,5, o série do R2 com 25. Então, é 12,5 mais 25, 37,5. Aí eu tenho esse circuito aqui que simplificou desse jeito. Agora, o que eu faço? Encontro o paralelo de 55 com 37,5 e somo com aquela série lá de 5,50. Tá? Agora simplificou bastante. Então, onde que eu coloquei? Ok. Então, vocês notam que aquele circuito lá que a gente tinha complexo, aquela ponte, ficou bem mais simples esse circuito aqui da direita. Ó, tá? Bem mais simples. Finalmente, vocês podem fazer ali naquele circuito, vocês já sabem, né? Você pega Só voltando aqui, pega 55, multiplica por 37,5, divide pela soma e mais 55. Vamos fazer aqui numa equação só para ficar claro isso. Inserir alguns códigos. Então, nossa resistência equivalente de toda essa ponte que está lá em cima é R equivalente igual a assim, ó, 5 mais 50 mais produto sobre a soma, 55 vezes 37,5 dividido 55 mais 37,5, tá? Então vai ficar 55 mais, e aqui eu faço na calculadora, se 55, façam aí também, para ver quanto dá para vocês, tá? Se alguém tem a calculadora, aí faz, contra o resistor equivalente. Dividido 55 mais 37,5 mais 22,297 mais 55, tá, 77,97 ohm, tá? Para todos, deu esse resultado aí? Sim, professor. Sim, ok. Então tá, esse é um resistor equivalente, um único resistor, tá? Então toda essa ponte... Opa, eu aqui escrevi uma coisa aqui, outra, que deu? 77, vamos ver. 55 vezes 37,5. 5 dividido 55 mais 37,5. 10,29. Mais 55. 77,29. Aqui eu errei.
eu escrevi outra coisa. 72 eu escrevi, 77, não 72. Então, corrigir isso aqui. E esse resistor é de 77,3 que a gente pode aproximar, tá? 77,3 ohm, não 72. Tá? Só corrigindo aí. Então, mas vocês observem, né? Todo esse circuito complexo aqui, né? Que é uma ponte aí, mais um resistor em série com uma ponte, se simplifica nisso aqui, numa fonte de 50 volts conectado num resistor de 77,3 ohm, tá? E só isso, tá? Se eu quero agora encontrar a potência, o que que eu faço? Eu encontro a corrente primeiro, né? Porque a potência é o produto da tensão pela corrente. I vezes V, tá? Ou I quadrado R, se vocês quiserem, também. Mas o que eu tenho que encontrar é a corrente. Então, a corrente, pela lei de Ohm, vai ser 50 dividido 77,3. Aqui eu escrevi 77,3. Então, fica quanto? 50 dividido 77,3, 0,64, aproximadamente 0,64 ampere, tá? E se eu quiser encontrar a potência, então eu pego essa corrente e multiplico por 50 volts e fica 32,34 watts, aproximadamente, tá? Tranquilo? Observaram como simplifiquei esse circuito aí? Tá, tudo ok, né? Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Beleza. Então, vocês vejam que alguns circuitos não é essa série paralelo, né? Alguns circuitos complicam um pouco a configuração. E aí a gente tem que usar essas astúcias, tá? Bom, a gente então aprendeu o quê? Se eu tenho um triângulo, passar para estrela, né? Mas eu não aprendimos ainda o contrário. E se eu tivesse que simplificar de estrela para triângulo? Pode ser que tenha situações que eu tenha que fazer isso. Que eu tenha uma conexão em estrela e eu necessite passar para triângulo, tá? É como a gente faz. Então, agora, a situação é ao contrário, tá? Você tem que ter passado... O que você conhece agora, conhecido, é esse aqui da esquerda, né? O que você conhece é a configuração estrela. Então, você conhece R1, R2 e R3. E você tem que encontrar do triângulo RA, o RB e o RC. Aqui, então, a gente está vendo agora o outro lado da moeda, tá? Temos que encontrar RA, RB e RC. Então, pessoal, aqui eu já coloco diretamente as fórmulas para vocês que tem que ser usadas, tá? O RA, se eu quiser calcular o RA, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer R1 vezes R2, R2 vezes R3, R3 vezes R1 e vou dividir por R1, tá? Então, notem que uma coisa, o que agora não muda é o numerador, tá? Vocês veem que para RA, RB e RC você tem o mesmo numerador, tá? Antes, quando você passava de triângulo para estrela, em todos tinha o mesmo denominador, porque o denominador era a soma de todos, tá? Agora o que vocês têm igual para todos é o numerador. Sempre você tem o produto de cada um de cada um dos resistores, ó, todas as combinações de produto. R1, R2, R2, R3 e R3, R1, tá? E o que muda é para quem você tem que dividir, tá? No RA, você divide por R1, tá? No que está oposto a ele, tá? E no RB, você divide por R2. E no RC, você divide por R3. Então, é sempre o que está do lado oposto. Se eu pegar aquela... Deixa eu pegar aqui...
eu tenho mais. É esse aqui. Tá. Voltando aqui. Ok, agora só muda nessa figura que o que você conhece é o que está dentro da figura, tá? Você conhece o que está no R1, o R2 e o R3. Então, se você quisesse calcular, por exemplo, esse aqui, esse desse lado, tá? Você tem, sim, todos eles você faz o mesmo produto, mas você divide pelo que está oposto a ele, tá? Então, você dividiria pelo R2 no denominador. Esse carinha aqui seria o RB, tá? Isso seria um RB. E você dividiria ele pelo que está oposto ali, o R2, ó, tá? Então vocês observem isso aqui, né? O único que muda é o denominador. RA, RB e RC, tá? Vamos lá. Vamos ver nesse outro exemplo aqui, ó. Esse é um exemplo aí do livro, ó. Dada a configuração do circuito de 3 terminais você tem a estrela, o Y, né? Como ilustra a figura, obtenha seu equivalente em triângulo, tá? Para isso, considere, você tem conhecido, então você tem que conhecer o R1, o R2 e o R3. Todo mundo concorda que isso aqui é uma estrela, né? Tem uma configuração estrela aqui, tá? E a gente quer que encontrar o equivalente em triângulo, tá? Então, o que a gente conhece? O exercício deu para a gente o R1 sem 1, o R2 200 e o R3 300. E eu tenho que encontrar o RB, o RC e o RA, tá? Então, o RA é o produto de R1 com R2, mais o R2 com R3, mais R3 com R1, tá? E dividido quem? Dividido o R1, tá? É o dividido de 100 ohm, porque quem está oposto ao RA, tá? Tem que olhar para o resistor que está oposto a ele. Tá? Então, dividido o R1, que é de 100 ohm. Fazendo isso, eu tenho aí 1.100 ohms, tá? O RB é o mesmo numerador, mas divido por R2. Então, eu divido pelo de 200 ohms. E o RC é o mesmo numerador, mas divido por R3. Então, divido pelo de 300 ohms. Tá? Tá tranquilo isso aí? Sim. Sim, né? Então, é só... veja que a fórmula também não é nada difícil de lembrar, né? Porque é só você multiplicar, fazer todas as combinações de produto. São 3 termos no numerador, você tem que lembrar disso. São 3 termos. Tem 3 Professor, resistores. só uma coisa. Hum, Essa estrela que a gente vai colocar dentro do triângulo, as duas pás têm que estar viradas para a base do triângulo, né? as duas patas viradas para a base do triângulo. Essa pá de A e de B. Do R1 Uhum. 100. Isso mesmo, tá? Deixa eu só ver aqui, vou te mostrar aqui no outro slide, ó. Como é que fica, ó. Ó, o RA é... O RA você dividiu por R1 aqui, ó. É esse aqui de 1.100, ó. Ficaria assim, tá? E o RB 550 e o RC 366,67. Deixa eu ver se... tá. Não coloquei aqui, mas tá ok. Vamos ver aqui se eu consigo
desenhar nessa figura aqui. Onde é que estaria o... Tá. Você, o que quer desenhar é esse triângulo aqui, tá? Onde você vai conectar o resistor, por exemplo, o RB. O RA você dividiu por o R1. Então, o RB você dividiu por R. O R você vai conectar aqui, ó. Tá? A tela travou aqui? Ou só foi aqui? Vamos ver. Já vai aparecer para você aí. Pode ser que travou. Ó, aí se aparece aí onde é que é a conexão do RB. Entre o ponto A e o ponto C. Tá? Aí você vai conectar o RB. Tá? Entre o ponto A e o ponto C. Porque o RB, e veja bem que o RB você divide pelo R2, ó. Você divide por aquele que está oposto a ele. Tá? Oposto à conexão. Ops. Aí apareceu para você já ou não? Ou travou a tela? Apareceu uma linha verde entre o ponto A e o ponto C? Sim. Sim. Ali você conecta o RA, tá? Agora, o RB você conecta onde? O RB, veja bem, você está dividindo por R2. Não, não, esse é o RB, tá? O que está aqui. O RA você está dividindo pelo R1. Tá? Então, você conecta o RA, você conecta entre o ponto B e o ponto C. Tá? Aqui você vai conectar o RA, ó, entre o ponto B e o ponto C. Aqui, o RA. Tá? Aparece aí para você a linha verde? Tá? Só a primeira. Sim, professor. Sim. Tá? Bom, então você imagina, né? O RA é entre o ponto B e o ponto C. Claro que, pessoal, a configuração de estrela some, né? Fica só o triângulo depois, tá? O R2 aí já não vai estar mais conectado aí. Nem o R1, nem o R3, tá? Esse some e ficaria aqui o R... mas tem como editar um texto aqui, vamos botar assim, ó. Aqui você conectaria o RA... Tá? Aqui você conectaria qual? Entre o ponto A e o ponto C? Entre o ponto A e o ponto C, conecta qual? Entre o A e o C, você conecta o RB, tá? E, finalmente, entre A e B, você conecta o RC. Tá? E essa configuração aqui do meio some, tá? A estrela você desconecta daí, tá? Porque você pegou o equivalente, tá? Então, isso aqui isso desaparece. Esses resistores R1, R2 e R3 desaparecem, tá? E ficaria o RC conectado entre A e B, o RB conectado entre A e C e o RA conectado entre C e B, tá? E sempre você pensa em dividir, porque o que muda é o denominador, né? E você sempre divide pelo que está do lado oposto, tá? Professor, muda se a gente alterar a ordem dos resistores no triângulo, mas Sim, muda. dividir. Entendi. Sim, muda sim. Tem os pontos onde é que você vai conectar cada um, né? Tá? Você tem que olhar para os pontos A, B e C do circuito aí, né? Esses pontos você tem que ver em qual ponto você conectará cada resistor, né?
Muda, né? Essa ordem é importante, tá? E você nota que olha para o denominador, né? Olha para o denominador. O que você está dividindo é aquele que está oposto a esses dois pontos, ó. Quando você coloca o RA, você divide lá pelo R1, tá? Para quem está oposto, para quem não está conectado entre os pontos B e C. Então, olha quem não está conectado nesse caso, tá? Quando a gente passava de triângulo para estrela, a gente olhava quem estava conectado junto. Aqui a gente olha quem não está conectado junto, tá? Quem está lá do lado oposto. Entendi. Beleza? Aí ficou, né? Aqui a conexão, ó. Como é que teria que ser, né? O RB, eu acho que é, sim, entre o 1, o 2 e o 3, né? Bom, a outra questão a gente costuma dizer às vezes que existe um equilíbrio, uma conexão estrela equilibrada. O que quer dizer isso? Ou conexão triângulo equilibrada. Tá? O que vocês imaginam que seja isso? Não faço ideia, professor. Não? Equilíbrio, o que tem, assim, se a gente pensar, quando uma balança está equilibrada, né? O que é da ideia? Da noção de igualdade de cada lado, né? Se tem igualdade de cada lado, está em equilíbrio. E aqui é a mesma questão, né? A gente diz que... aqui eu coloquei... Vamos ver. Aqui eu tinha colocado aqui nesse slide 28, né? Só vou colocar aqui o equilíbrio. Tá, uma conexão estrela se diz equilibrada se os três resistores são iguais, se R1 é igual a R2 igual a R3, tá? Se você tem os três resistores iguais, então essa é uma conexão estrela equilibrada, tá? Então quer dizer que esses três resistores também consomem todos a mesma potência, né? De forma equilibrada. A gente também fala, às vezes, de equilíbrio de fase, quando a gente fala de circuito trifásico, né? Então, está equilibrado se em cada fase você tem a mesma impedância. Ou, no caso de circuitos resistivos, a mesma resistência. E circuito em triângulo, também, mesma coisa, tá? Você tem um R triângulo aí, que é igual a RA, igual a RB, igual a RC. As três resistores são iguais. Então, você diz, é um R triângulo. Um triângulo equilibrado, ou um R estrela equilibrado aí. Os três são iguais, tá? E no caso que os três sejam iguais, surge uma relação interessante. No caso do equilíbrio, as equações ou fórmulas para conversão ficam. Se você quer converter de... Você tem o triângulo que é passar pela estrela, você pega aquele R triângulo, tá? Porque os três são iguais, o RA, o RB é igual ao RC, então você pega qualquer um deles e divide por 3. E você também vai ter uma estrela equilibrada, tá? Se passar de um triângulo que é equilibrado para uma estrela equilibrada, para uma estrela, você tem a configuração estrela equilibrada também. Tá? Os três resistores da configuração estrela são iguais, tá? E é unicamente pegar a resistência triângulo e dividir por 3. E caso contrário, se o que você tem é a estrela e você quer passar para triângulo, então você também vai ter um triângulo equilibrado e você só vai multiplicar o R estrela por 3. Só isso. Tá? Tranquilo, professor. Tá. Vamos só ver, então.
um exemplinho aqui rapidão. Não, vamos fazendo assim. Tá. Pessoal, então eu tenho esse exemplinho rapidão aí. Eu tenho a configuração triângulo conhecida. E eu quero passar para a estrela. Tá? E do triângulo, cada resistor vale 300 ohms. Então, quanto vai valer aqui? Vai ser meu R1, por exemplo. Quanto será meu R1 na configuração estrela? Será 100, Vocês né? acham? 100, né? Exatamente. Pega o triângulo e divide por 3. Tá? E o R2? 100 também. 100 também. Exatamente. Tá? R2 também é 100. E o R3? 100. R3, 100 também. Exatamente. Aí fica bem tranquilo, né? Se está equilibrado, é bem rápido para você se transformar. Então não tem muito cálculo que se fazer, tá? É pegar e dividir por Então, 3. quando eles Se estão fosse equilibrados, não precisa usar aquelas fórmulas lá, né, professor? Não, porque se você usar, você vai chegar no mesmo resultado, tá? Porque você vai chegar a isso, tá? Você vai ver que se somam alguns termos. Ela se simplifica, né? Aquela forma se simplifica a isso. Então não precisa tanto cálculo, tá? Diretamente, se está equilibrado, tem triângulo dividido por 3. E aí não tem problema de conexão também. E tem se são os três iguais. Então não tem problema nenhum, né? Porque os três resistores são iguais. Também aí simplifica tudo, né? Não tem. Qual é o que vai conectado em cada ponto? Não importa, porque os três são iguais. Aí você fecha o triângulo e a estrela. Tá? Então, se tem estrela equilibrada, quer passar para o triângulo, só multiplica por 3. Se você tem o triângulo equilibrado, quer passar para a estrela, dividir por 3. Isso. Isso nos leva também a um negócio interessante, tá? A impedância em estrela, em cada. Se eu pensasse assim no motor trifásico de 3, se eu pensasse essa estrela como uma impedância em cada fase, eu poderia pensar que a impedância por fase é menor na estrela, tá? Então, se eu tivesse que arrancar um motor, por exemplo, eu podia preferir essa configuração estrela para ela ter menor impedância por fase, tá? E depois passar para o triângulo ou assim por diante, tá? Mas isso aí são temas para vocês pensarem mais adiante, tá? Não vai além dessa disciplina. O que vocês têm que aprender aqui é somente passar de estrela para triângulo e configuração triângulo para estrela, somente isso, tá? Mas vocês vão ver que essa propriedade aqui, ela se torna mais interessante quando vocês vão estudar máquinas elétricas, por exemplo, essas questões aí, ou eletrotécnica, não sei, que é uma disciplina um pouquinho mais avançada aí de circuitos. Vocês vão ver que isso aí é bem interessante, essa propriedade aqui, tá? Então, frisem ela. E se está equilibrado, o estrela você divide por 3, tá?
Ok, pessoal, ficou claro como passar de estrela para triângulo, triângulo para estrela, como trabalhar com esse novo tipo de configuração de resistores? Ficou tudo claro, professor. Ok, beleza. Tranquilo, pessoal. Então tem que sempre tomar esse cuidado, né? Também tem que, um conceito que vocês têm que ter sempre em mente é quando está em série e quando está em paralelo, tá? Não esqueçam nunca. Série, você tem que imaginar a corrente passando por esses resistores. Se a corrente é a mesma, eles estão em série, tá? Paralelo, vocês têm que pensar que eles têm que estar conectados aos mesmos pontos, tá? Eles têm que ser o mesmo nível de tensão entre eles. Tem que estar a mesma tensão sendo aplicada. Então, se eles não estão no mesmo ponto, eles não estão em paralelo, tá? Então, pode não estar nem em série, nem em paralelo, como a gente viu aqui exemplos, né? Onde você tem configurações que não estão nem em série, nem em paralelo. E aí, com essas novas configurações, você resolve praticamente todos os problemas aí de conexão de resistores, até as mais estranhas. E, professor, você já vai disponibilizar esse slide lá no aula? Opa, seu áudio tá um pouquinho ruim, não consegui te ouvir, não. O que é? Esse slide você já vai disponibilizar ele lá no aula? Ah, sim, tá. Eu vou colocar agorinha eu coloco ele no avatar. Já coloco o slide. O vídeo, sempre para fim de semana que eu coloco, tá? Agora já tá o vídeo da semana passada. O vídeo demora um pouquinho mais para mim, porque tem toda uma operação, tem que baixar as aulas, daí subir no YouTube e daí disponibilizar o link, né? Isso demora um pouquinho. Os vídeos são longos e meio difícil de manipular, mas o slide já passo hoje mesmo, tá? E aí os vídeos, mas pro fim de semana já vai estar lá também o vídeo, tá? Então, da aula passada já tá. Quem quiser assistir a aula passada, tá? De configuração de circuito sem malha, quem não pôde resolver o trabalho prático que tá lá, tá? Pode usar aquilo lá, tá? Pode usar a... Pode ir e assistir a aula da semana passada, ok? Outro comunicado, então, pessoal, todas as disciplinas, quem faz comigo também sistemas digitais, quem faz comigo gestão integrada da energia, gestão integrada da energia não, conversão eletromecânica da energia, todos os trabalhos ainda estão disponíveis para enviar, tá? Nenhum trabalho venceu, então eu coloquei lá uma data, mas eu prolonguei, tá? Então quem não enviou tem tempo de enviar, tá ok? Em princípio, eu coloquei aí até sexta-feira, tá? Tentei enviar aí até sexta. Aí no fim de semana eu já lanço as notas, tá? E recomendo sempre ficar atentos ao AVA, porque a gente não se vê mais de uma vez na semana, né? Por disciplina, pelo menos não. Então, eu já vou colocar mais um trabalho de circuitos elétricos essa semana, tá? Então, fiquem atentos que ele pode aparecer lá. A qualquer momento ele aparece lá um trabalho para vocês, tá? E aí já tentem ir adiantando esses trabalhos aí. Professor, Oi? eu tive uma dúvida no trabalho da atividade da aula passada. Eu queria Uhum. ver se o senhor pode me ajudar na questão 1. Principalmente a minha dúvida foi na questão 1. Tentei resolver ela de várias maneiras, mas como não tem atenção, eu acabei que não consegui. Não conseguiu. Tá ok. Espera um pouquinho. Eu vou ver se eu acho aí. Opa. Tá. Eu vou ver se eu acho aqui a atividade, tá? Vamos ver se eu tenho ela aqui. Beleza.
Ok, achei aqui o trabalho, tá? Vou compartilhar a tela aí com você. Está visualizando aí? Tô sim, professor. Tá? Então, qual é a sacada desse exercício? Você falou que não tinha tensão, né? Mas você tem fontes de corrente nesse circuito, tá? Então, você olha, você tem 3 malhas, né? 3 malhas. Você lembra das correntes de malha, né? Isso que a gente estudou na aula passada, né? Você viu, né? Aham. Sim. Então tá. Para essa malha aqui de cima, qual é a corrente que você vai passar por ela? De 1 ampere. De 1 ampere, tá? Essa malha aqui embaixo, qual corrente vai passar por ela? A malha aqui embaixo à esquerda. A de 5 amperes. 5 ampere. E da malha aqui da direita, qual corrente vai passar por ela? A de meio. Meio Meio ampere. ampere. Então você tem as 3 correntes de malha. São dados já. Você já tem as 3 correntes de malha. Então, da aula passada, a gente viu muito, como eu calculo essas correntes de malha? E eu tinha os resistores. E aqui é só o contrário, é só fazer as equações de malha, mas isolar o R, tá? Então, eu coloco aí, por exemplo, vamos fazer aqui, hein? Vou pegar aqui esse circuito, copiar ele, copiar aqui do final do trabalho prático, tá? Eu vou fazer desse circuito a primeira malha. Então, vou lá, inserir uma equação aqui. Já meio chatinho. Tá. Primeira malha, como é que fica a equação da primeira malha? Ó, você Fica vê 1 vezes 5, né? Sim. O primeiro resistor ali de 1 ohm vezes o 5 menos o de 1 ampere que passa ali em cima da malha. Não, Marcelo. A malha. Tá, exatamente, ó. Por o de 1 ohm, passa o quê? 5 menos 1 vezes 1, né? Então fica ali, ó. 5 menos 1 vezes 1, tá? O de 5 vai a favor da corrente e o de 1 vem contra, tá? Depois, pelo R, o que a gente tem? A gente tem os 5 amperes a favor da... Oi? Tem 5 menos o 0,5. Tá. Adaptando esse sentido aqui, que você adaptou aí, tá? Adaptando esse sentido que você adaptou, 5 menos 0,5 vezes o R, tá? E o que mais eu tenho? 5 vezes 5, né? Uhum. Professor, no caso, o senhor tá subtraindo, né? Os resistores. No meu caso, eu já tinha colocado somando. Por que coloca subtraindo? Não é subtraindo resistores. Eu estou olhando para a corrente, ó. Eu vou te fazer um desenho aqui, ó. Ah, tá. O senhor tá dividindo, né? Não, aqui, ó. Por exemplo, quem passa pelo R aqui, ó. Passa a corrente de 5 amperes, passa nesse sentido, né? Não, sim, aparece. é porque o senhor colocou ali na equação
equaçãozinha embaixo é 5 menos 1, fecha parênteses vezes 1, menos o 5 menos 0,5 vezes o R. Tá. Mas agora olhe para o 5 menos 0,5. O que é isso? 5 menos 0,5 é o quê? É o corrente aqui de 5 amperes que circula nesse sentido, pelo R. Olha pelo R. Menos a outra corrente. Ó, De a corrente de 0,5. 0,5 que passa no outro 5. Isso, ó. Entendeu? Ó. Por isso eu faço 5 menos 0,5, porque uma corrente passa num sentido e a outra passa no outro, a outra corrente malha, tá? Não é isso não, professor. É porque está subtraindo a corrente que passa por cima pela corrente que passa por baixo, não as duas correntes que passam no mesmo resistor. Passa por cima. Aqui, ó, eu vou falar. 5 menos 1 vezes 1. Aí menos, não era para ser mais aí, não? Ah, isso! Tá. Então vamos lá. Sim, 5. Se a gente adaptar aqui no sentido da corrente, a gente soma, né? Se a gente está adaptando assim, no sentido da corrente a gente soma, então é verdade. Aqui tá errado, sim. Aqui tá. Era isso que vocês estavam falando. Tá, desculpa aí. Tá certo, vocês estão certos. Sim. Se eu somei aqui em 1, eu somo também aqui no R, tá? E somo também no de 5 ohm, né? O que está faltando aí, para fechar a malha, né? Falta uma corrente aqui para fechar a malha, né? Mais Como? 5 vezes 5, né? Isso. 5 vezes 5. Isso, pela lei de Kirchhoff, tem que ser igual a zero. Tá? Ok. Então, ficou esquisito. 5, queda no resistor. Não. Deixa eu ver. Tem um erro aqui, porque aqui a gente está pegando queda no resistor como positivo. A gente está pegando. Mas é como se vir pelo lado direito. É como fechar a malha pelo lado direito. Só que daí, se eu fecho a malha pelo lado direito, 5 menos 0,5 e 5 menos 1. Não, tá certo, sim. Tá igual a zero. Então, eu tenho 4 mais 4,5R, né? Mais 25. Mais 25. Menos. Aqui tem um erro mesmo. Igual a zero, né? Tem que ser igual a zero. Então, o R tem que ser igual a quê? A 29 sobre 4,5. De 4,5. Seria 6,44, né? Tá. Então não tem um erro aqui, então. Tá. Então não fecha a equação. Era isso o problema? Não fechava as equações, né? Não, nunca fechava. Não fecha, não. Tá errado. Tá errado, sim. E sempre, Esse circuito. e sempre quando nessas provas, atividades, quando você não acha, você vai marcar em outro. Aí Exatamente. sempre que tá errado. Nunca é outro. Exatamente. É outro. Exatamente, é outro. Por que não fecha? Porque como se tem um resistor ali, não pode ter essas correntes circulando. Essas correntes malha, né? Essa corrente 0,5 ampere aí ela teria que ser outro valor. Essa 0,5 ampere aqui, ó. Tá? Por isso. Professor, Tá? eu tenho outra dúvida para tirar com o senhor.
Sim. não é prática da atividade, não. É só uma dúvida mesmo de como resolver. Por exemplo, nesse circuito aí da equação número 2. Eu sei que, da questão, né, no número 2. Ah, no número 2. Aham, só uma dúvida. É eu que escolho o sentido da corrente, no caso, se é horário ou anti-horário. Sim, você pode escolher o sentido que você quiser, mas a gente, geralmente, a gente falou lá que a gente sempre iria escolher sentido horário para corrente, né? Mas, em princípio, Aham, você pode escolher um sentido que você quiser. tá. E mesmo assim, é, o, por exemplo, então, se na malha um eu escolher o sentido horário, vai ter que ser sentido horário na corrente também na malha 2. Não é que tem que ser. A gente adaptou esse sentido, tá? Adaptou esse sentido convencional para fazer isso, mas não é que tem que ser, não. Você pode trocar se quiser, tá? Porque o polo positivo ali da, 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 da Uhum, fonte da segunda malha tá em uhum, sentido, se a gente for analisar, tá em sentido oposto à uhum, da corrente da malha, da primeira malha, né? uhum. Mas eu Não, fiz os cálculos dela, pode falar. e deu negativo a corrente, correto? Deixa eu ver aqui. Sim, sim, tem uma corrente que Deu deu uma negativa. corrente. Exatamente. Isso quer dizer que o sentido que você usou é o contrário, tá? É o Ah, outro, tá. tá? Mas não Porque assim, desqualifica a questão. não desqualifica a questão. Porque aqui eu acho que eles falam, ele teria que ser módulo de corrente, tá? Assim, é assim, sempre que você vai resolver um circuito, até quando a gente resolvia para as correntes em cada ramal, a gente não sabe para que direção vão as correntes. Então a gente assume uma direção para elas, tá? A gente dá Uhum. um sentido para essa corrente. Aqui você observou bem, mas tem uma fonte aqui, mas imagina que você tem uma configuração estranha de várias fontes, então você, em princípio, não sabe para onde vai fluir essa corrente, tá? Se você não sabe para onde vai a corrente, então você primeiro adapta um sentido. Você diz, eu vou supor esse sentido de corrente, tá? Isso vale até para corrente em cada ramal, se você quiser, tá? Se você quisesse trabalhar Aham. com as correntes para cada ramal, você poderia, por exemplo, assumir esse sentido aqui, ó. Cada ramal é uma corrente. Se eu fizer as equações e uma corrente der negativo, quer dizer que o sentido que eu assumi estava trocado, tá? Só isso. Tro... Entendi. Negativo quer dizer que vai para o outro lado, só isso, tá? Uhum. O valor negativo diz deu menos 2,19 ampere. Quer dizer que é 2,19 ampere para o outro lado, tá? Ok. Então você Então, pode. mas, mas para facilitar a questão, eu posso usar o mesmo sentido de corrente para todos? Para Sim, todas pode, as pode. malhas? Sim, Se pode tivesse usar para todos. tipo assim, mesmo se tivesse uma terceira malha do lado dessa segunda, com o polo positivo virado para baixo, o negativo para cima. Podia Não usar a importa. mesma expressão. Com o mesmo sentido. Você dá um sentido. Você diz assim, eu vou chamar sempre as correntes de malha no sentido horário. Não me importa para onde as pontes de tensão apontem. Eu vou colocar o sentido horário para as correntes de malha, tá? E resolve Ah, todo o seu circuito assumindo isso. Aí você vai dizer, mas eu coloquei lá uma corrente de malha menos 2, só porque ela está para o outro lado, só isso, tá? Mas quando você assume, inicialmente, você assume um sentido. Não importa, você não precisa olhar para as fontes, para onde será que vai essa corrente, você não precisa adivinhar para onde ela vai, tá? Você dá um sentido para ela. E aí você faz o cálculo, tá? beleza. Era só essas Então, minhas dúvidas. a gente falou assim, ó, sempre a gente vai usar para o sentido horário, mas se quiser usar para outro sentido, pode usar também. Mas a gente diz, sempre colocamos as correntes de mar no sentido horário. E aí a gente meio que se acostuma, acostuma a dar sempre o sentido horário para as correntes de mar. É, Então a gente nem Quando a olha para gente as for, fontes. quando a gente Hum? for fazer a lei de Kirchhoff no sentido horário, vai sempre somar, dependendo da tensão. No caso dessa segunda equação, da segunda questão aí, no caso somaria, a gente soma a tensão, no caso. Vamos lá. Vamos fazer aqui a cola de Kirchhoff para essa aqui. Vou copiar aqui o circuito. Ctrl C, deixa eu ver. Vamos colocar aqui mesmo.
Vamos fazer essa malha 1 aqui, como a gente fez aqui, tá? O que a gente tem? Parte da... primeiro, eu dei um sentido para a corrente. Agora eu dou um sentido para onde eu quero percorrer. Eu vou percorrer esse circuito. Eu vou sair de um ponto e vou percorrer ele, tá? Agora eu pergunto para você. Você quer percorrer o circuito no sentido horário ou anti-horário? Horário. Você quer percorrer junto com as correntes, tá? Você quer ir junto com as correntes. Você quer percorrer no sentido horário. Tá ok. Vamos sair desse ponto aqui que eu marquei aqui no circuito. Vamos sair dele e vamos voltar nele, tá? Ok? Ok. Ok. Então, a gente tem uma fonte subindo ali, né? De menos para mais. Então, a gente coloca ela positivo. Tá? Passamos pela fonte. Estamos percorrendo no mesmo sentido da corrente, também no sentido horário. Passei pela fonte com 5 volts. No resistor de 3 ohms, no sentido que eu dei para a corrente, eu tenho queda ou tenho subida de tensão? Queda. Queda, tá? Porque eu estou indo junto com a corrente, tá? Se eu estou indo assim, se eu estou percorrendo no mesmo sentido da corrente, é uma queda, tá? Então, é 3 vezes I1, tá? Ops, vamos colocar assim, ó. 3 vezes I1, para ficar mais claro aí, tá? Agora, pela corrente I1 parece que tem uma queda, mas a corrente 2 parece que está subindo, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer assim, ó. Menos, tá? Menos, e eu vou colocar o I1 primeiro. Então, vai ser 3, porque olhando para I1 é uma queda, né? Se você esquecer pelo menos a corrente 2, pela I1 é uma queda, correto? Porque ele está indo no mesmo sentido de I1, né? Você está percorrendo o sentido horário, você está passando no mesmo sentido de I1. Então, você está passando supostamente de mais potencial para o menos potencial, tá? Então, é 3 vezes I1, mas o I2 vem no outro sentido, tá? Você está vendo que a corrente de malha 2, quando ele passar por esse resistor, ela passa no outro sentido, correto? Pelo sentido que você deu aqui para a corrente 2. Olha como é que ela está circulando pro resistor de 12 ohms, ó. Tá? Olha a corrente 2 por onde vai, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos trocar de cor, ó. Para ficar um pouquinho mais claro. Tá? Corrente 1 em verde. Corrente 2 em azulzinho aí. Então ficaria Consegue? 12 vezes I1 menos I2, no caso. Isso. Tá? Menos 3. O que eu coloquei aqui? Isso. Porque tá 3 ali. 12, isso, 12. I1 menos I2, tá? Ou de 12 ohms, tá? Você vem... Por I1 você está caindo de potencial e pelo I2 você está subindo, tá? Então, é 12 vezes I1 menos I2, tá? E aí falta ainda pelo de 9 ohms. O que eu faço? Menos ou mais? Menos. Menos, porque eu estou indo no mesmo sentido de corrente. 9 vezes... Vezes I1 igual a 0, tá? Então, o único cuidado que tem que ter é quando você tem nessa região que você compartilha com um ramal com 2 malhas, tá? Aí você tem a subtração das correntes, tá? Se você dá para elas no mesmo sentido, então sempre que tem 2 malhas, você vai ver que elas estão vindo em sentido opostos, né? Tá, ficou claro como é que eu fiz a primeira equação de malha aí? Dúvidas? Vou Eu colocar um fiz, pouquinho mais claro aí. eu fiz Para ficar basicamente melhor. a mesma coisa, professor. Só que eu inverti os sinais de toda a conta. Por exemplo, com menos 45, mais... Sim, sim. É como você pegasse aqui, ó, partisse desse ponto, que você fez foi isso, ó, partir desse ponto e percorrer o sentido no sentido anti-horário, ó, percorrer a malha no sentido anti-horário, tá? Beleza. Deu para entender. Tá? Por isso é que você tem Tranquilo. tudo trocado de sinal. Mas você pegar essa equação e multiplicar por menos 1, não muda nada, tá? Não muda nada, Beleza. tá? Pode ser. Você percorre sentido anti-horário, você dá um sentido para a corrente, mas uma coisa é o sentido da corrente, outro sentido que você vai percorrer o circuito.
Se você vir no sentido anti-horário, para cá você tem menos 45, depois você tem mais 9 vezes o I1, depois você tem mais 12 vezes I1 menos I2, e você tem mais 3 vezes o I1, tá? Você trocou tudo de sinal. E percorreu no sentido anti-horário, tá? Ok. Tranquilo. Se você trocou o sinal de cada um dos termos, tá ok. Agora, se você trocou de algum só, daí tá errado, tá? Se você trocou de todos eles, é exatamente essa equação multiplicada por menos 1, tá ok, tá? Então, ok. Então você fez isso aqui, ó. Que eu vou escrever aqui agora. Vamos ver se é isso. Menos, mais e mais. Então, essas duas equações são exatamente a mesma, tá? A de cima e a de baixo. Tá? É só muda o sentido que você percorre, tá? São iguais. Ok. Não vai mudar o seu resultado. Vai ser igual ao seu resultado, tá? Beleza, então. Beleza, professor. Obrigado. Nada. Então tá. Aí vocês continuem, então. Como aqui nesse circuito não deu o módulo da corrente, vocês podem assumir que isso aqui seja módulo, tá? Não precisa olhar para o sinal, então. Tá? Ok. Para marcar aqui a questão, tá? Beleza, então. Então tá, pessoal. Até, se não tem dúvida, Professor, até a próxima semana. Oi? professor, volta naquela primeira que o senhor resolveu. A primeira que eu resolvi É, é aquela. hoje mesmo. É outro valor, né? Porque aparentemente o que eu percebi aqui é que nessa primeira questão, esse resistor aí não tem sentido pelo dado os valores da corrente, tá? Dados os valores da corrente não tem sentido esse resistor. Então é outro. É o F. Na resolução que você fez, volta lá rapidinho. Ainda tá salvo aí. Deixa eu ver o que era que eu fiz aqui. Deixa eu ver onde é que eu fiz. Aqui, Isso. né? Nessa parte, 5 menos 1 vezes 1 mais 5 menos 0,5R. Aí você somou 5. Aí sempre vai multiplicar esse resultado do resistor com a fonte de corrente. O 5 vezes 5 aí. Porque você já tinha usado 5, né? Isso, o resistor é de 5 ohm e a corrente também é de 5 ampere, tá? É 5 ohm vezes 5 ampere aqui. Tá. Tá? Isso é o 5 ohm, 5 ampere, tá? Porque a corrente de malha, ó, aqui eu já tenho as correntes de malha. Todas as correntes de malha eu já tenho, ó. A de 5 ampere, a de 0,5 e a de 1, tá? Ok? Beleza, então. Ok, pessoal. Surgindo aí qualquer outra dúvida aí no correr da semana, vocês colocam lá na pasta de dúvida aí para a gente se comunicar, tá? Colocam um arquivo lá e sobem lá. Professor, depois o senhor vai dar o gabarito dessa... Essa questão, sim. Para semana que vem semana que vem eu coloco lá o gabarito, tá? Tá bom. Tá. Beleza, então. Obrigado, professor. Falou. Falou. Até mais, pessoal. Até a próxima semana, para quem é só desse grupo, e até sexta-feira para quem é de outro grupo, tá? A gente se vê durante a semana, tá? Tchau, pessoal. Valeu, professor.